Bom dia, pessoal. Hoje, então, a gente tem a nossa aula, que o tema vai ser o segundo capítulo do livro do Rebouças de Oliveira, que é a metodologia de elaboração e implementação do planejamento estratégico. Então, a gente vai conversar um pouco sobre a questão da metodologia e implantação, vamos organizar e entender bem o que é o trabalho final ali, né, do planejamento estratégico que tem que ser feito, e também tem aquela atividade que vocês fizeram sobre o esquema do planejamento estratégico, que eu pedi que vocês fizessem, né, e que a gente ia fazer a escolha do melhor esquema, que ia ganhar um prêmio surpresa. Então, hoje a gente vai fazer a escolha também do melhor esquema. Bom, através do planejamento estratégico, a empresa, ela espera conhecer melhor e utilizar melhor os seus pontos internos. Então, com todo o esforço de elaboração do planejamento estratégico, a empresa, ela acaba tendo muitos ganhos, né? Principalmente nesse sentido de conhecer. É um processo também de autoconhecimento, podemos dizer assim. Conhecer ou eliminar, ou adequar os pontos fracos, sempre vai ter algum ponto fraco também. Conhecer e usufruir as oportunidades externas, conhecer e evitar as ameaças. Nunca vai ser possível eliminar totalmente as ameaças, né? Mas a gente conhecendo elas, identificando, fica um pouco mais fácil de utilizá-las de uma forma menos negativa. E ter também com isso um efetivo plano de trabalho. O planejamento estratégico, então, ele possui 4 aspectos de atuação. O que a empresa pode fazer em relação ao ambiente externo, que são os fatores que ela não controla. O que a empresa é capaz de fazer em termos de conhecimento, capacidade e competência, qual é o conhecimento e competência e capacidade que ela tem internamente tanto para trabalhar com as ameaças e oportunidades externas, como também os pontos fracos e fortes. O que a alta administração da empresa pode fazer, considerando as expectativas pessoais e das equipes. Então, não dá para pensar também que o planejamento estratégico ele vai ser só da empresa, né? Ele acaba levando em conta todas as expectativas, tanto da alta administração, como de todas as pessoas que trabalham na empresa. E o que a empresa deve fazer, considerando as restrições sociais e éticas. Essa é uma questão bem importante, né? Como o planejamento estratégico, ele acaba sendo um exercício de autoconhecimento, como eu comentei com vocês, ele acaba criando, de uma forma mais filosófica, vamos dizer assim, ele acaba criando uma personalidade para a empresa. Então, a empresa é uma pessoa, só que é uma pessoa jurídica, não é? Com o exercício do planejamento estratégico, a gente acaba transformando essa pessoa em um ser que tem também uma personalidade. Então, se no momento que a gente faz a elaboração do planejamento estratégico, a gente vai levar em consideração todos os aspectos sociais e éticos, com certeza, essa personalidade dessa pessoa também vai ter características sociais e éticas. A gente vai fazer um exercício, vou tentar fazer depois um exercício com vocês, e a gente vai ver que uma série de empresas, quando colocam lá os seus valores, colocam dentre os valores a questão ética. Então, isso já é um sinal de que essas empresas valorizam esse comportamento ético. Uma vez, num semestre anterior, a gente comentando sobre essa questão da ética, eu fiz eu lembrei, né, de algumas empresas, assim, que estão envolvidas em corrupção, que foi provado, tantos que até preso foram, não sei se ainda estão, né, mas aí a gente foi procurar na internet os detalhes da empresa, e geralmente as empresas maiores colocam, né, nos seus sites, missão, visão, valores, né,
E aí eu comentei, eu duvido que essa empresa que foi comprovada que se envolveu em corrupção tenha nos seus valores a palavra ética. E a gente foi procurar, e realmente não tinha, né? Não teria como ter, porque embora seja apenas talvez um documento e algumas palavras, elas têm um significado muito maior, elas acabam realmente fazendo essa personalidade e o modo de pensar da empresa, consequentemente das pessoas que atuam nessa empresa. Então, o planejamento estratégico, como vocês viram, né, na leitura do texto e fizeram também na questão dos esquemas, ele passa por 4 fases. Então, a primeira fase é essa fase do diagnóstico estratégico, que então é o entender todo o ambiente, né, que a empresa está inserida. Depois, a fase 2 é a fase da missão da empresa, que aí é essa parte um pouco mais filosófica que eu falei para vocês, né, que vai trazer a personalidade para essa pessoa. A fase 3 são os instrumentos prescritivos e quantitativos, porque uma das características importantes do planejamento estratégico é que ele tem que ser algo, eu sempre brinco, né? Alguma coisa que seja fazível, alguma coisa que seja alcançável, né? Então, como que a gente vai saber se esse planejamento deu certo ou não? A gente tem que ter alguma forma de medir. E aí, essas medidas estão ali nos instrumentos prescritivos e quantitativos. E a última fase é a fase do controle e avaliação, que talvez seja a fase mais crítica e mais difícil, porque muitas vezes a falha no planejamento estratégico está aí. Se faz o planejamento e depois não se monitora ele, não continua acompanhando, né? Porque, obviamente, que nada é perfeito nessa vida, o planejamento também não é. Então, ele vai ter algumas coisas que não vão dar bem certo, bem da forma que se imaginava. Então, tem que fazer essa avaliação, né, esse controle, com um feedback, né, como um sistema, e aí, então, ir ajustando o planejamento estratégico e continuando dentro dos planos da empresa. Então, a primeira parte, a gente vai ter a identificação da visão. A visão é os limites, o que a empresa, os principais gestores da empresa, como eles imaginam que a empresa vai estar em um futuro próximo ou distante, depende do que for definido no planejamento estratégico, qual é o tempo desse planejamento. Os valores, então, geralmente são palavras ou frases, né, que pegam princípios e crenças da empresa. Então, a gente vê, quando a gente faz uma pesquisa sobre as empresas mais conhecidas, assim, né, que ali dentro dos valores estão questões como ética, valorização das pessoas, a questão do meio ambiente também cada vez tem aparecido mais, né, depende um pouco do tipo de qual é o ramo que a empresa está inserida, mas geralmente essas questões, tanto da visão quanto dos valores, eles são mais amplos, não estão tão focados no produto que a empresa produz, onde a empresa atua. Até porque, muitas vezes, isso pode mudar com o tempo, né? Às vezes, as empresas começam trabalhando com um tipo de produto, e com o tempo as coisas vão mudando, e a gente pode ter uma mudança na empresa. Se a empresa não tem adaptação, ela pode vir a fechar. Um exemplo que a gente pode pensar, né, se a gente for ver lá na década de 80, 90, todo mundo tinha uma máquina fotográfica, né? Qual era a marca mais famosa e melhor de máquina fotográfica? Era a Canon. Hoje em dia, a maioria das pessoas nem tem mais máquina fotográfica, a gente tem tudo isso no celular, não é? E aí, o que acontece? A empresa fechou? A empresa quebrou? Não, ela se reinventou, ela continua tendo máquinas fotográficas, mas pensando mais num perfil profissional,
E ela tem outros produtos, ela tem a questão das lentes e tantas outras coisas que foi se adaptando, porque realmente o mundo foi mudando, né? Então, se a gente tem uma missão e valores muito restritos ao produto apenas que a gente atua no momento de elaboração do planejamento estratégico, a gente tende a restringir, até porque quanto mais abrangente a gente for no planejamento, mais chance a gente tem de enxergar oportunidades também no ambiente externo. A gente tem vários casos de empresas assim, né, que poderiam ter fechado no momento de uma mudança e que se reinventaram e que a partir daí até cresceram. Um exemplo que eu gosto de trazer sempre também, que eu acho interessante, é a da Taurus, que é uma empresa de armamento que tem lá na região da Grande Porto Alegre. Então, eles fabricavam armas, né? E aí, no ano de, não sei bem, mas final dos anos 90, início dos anos 2000, teve um plebiscito do desarmamento no Brasil, né? E naquele momento, então, foi decidido que as pessoas não poderiam ter esse estatuto até agora, né? Nos últimos tempos foi falado bastante porque houve algumas modificações nele. Mas então as pessoas não podiam ter mais armas tão facilmente como era antes desse plebiscito. Então eles fabricavam armas. Imagina, então se as pessoas não podem mais comprar, né, legalmente pelo menos, e eles são uma empresa séria, o que poderia acontecer com essa empresa? A tendência é que diminuíssem as vendas e que realmente ela viesse a passar por uma grande crise. Como eles se reinventaram? Eu acho uma história fantástica, um exemplo fantástico, porque eles passaram, então, a fabricar equipamentos de segurança, colete à prova de balas, capacetes, esse tipo de equipamento. E são referência nisso e se reinventaram e estão ainda no mercado já há tantos anos. Então, são coisas que, se a gente acaba restringindo muito, tanto na missão, visão e valores, a gente pode não enxergar oportunidades que possam vir a surgir no ambiente, principalmente no ambiente externo. Eu queria fazer uma proposta para vocês. Eu faço isso nas aulas presenciais. Agora, eu não sei se isso vai dar certo agora aqui no virtual, tá? A gente tem 14 pessoas, eu acho, 15 pessoas, 16 comigo, né? Então, daria para fazer 5 grupos de 3 entre vocês. Todos vocês estão no grupo do WhatsApp. Se alguém não tiver, pode botar uma mensagem aqui na mensagem para eu adicionar rapidinho. A ideia é que vocês se juntem em 3, eu vou fazer os grupinhos aqui para ficar mais fácil, tá? E vocês se comuniquem pelo WhatsApp, tá? Vocês vão decidir uma empresa que seja uma empresa conhecida, tá? Conhecida por todos. E vocês vão procurar na internet qual é a missão, visão e valores dessa empresa. Eu vou dar 5, 10 minutos para vocês fazerem isso, aí a gente retorna e vocês vão dizer para a turma vão ler, né, a missão, visão e valores, mas não vão dizer qual é a empresa. E a gente vai tentar adivinhar qual é essa empresa, vamos ver se a gente consegue, tá? Vou fazer pela ordem que aparece aqui para mim, tá? O Diego fica com o João e LH. Quem é LH? LH eu vou colocar no WhatsApp. Como é teu nome? Lion, tá? Então o Lion fica com o João e com o Diego. Eu já vou te adicionar aqui, tá, Lion? A Meg fica com a Valéria e com o Emerson. Brenda com Eloy e Mantra. Depois Christine, Tatiane, Fábio e a Juliana fica junto aí para não ficar sozinha. Conseguiram se enxergar nos grupos? O João fica com o Diego e com o Lion, que eu vou colocar no grupo agora, que é o que aparece aí como LH.
Carlos entrou na chamada agora. Pode ficar junto ali, Carlos, com... Tu tá no grupo do WhatsApp, aí tu fica junto com o Diego, o João e o Lion no grupo. Estão conseguindo se achar, pessoal? Sim, a gente já está conversando. Tá bom, então. Pessoal, eu acho que eu não falei o nome do Samuel, da Tatiane e da Valéria, né? Que estão na aula também. Vocês podem fazer juntos, O então. meu sim, Stephanie. Não, professora falou, eu tô fazendo com a Meg. O meu sim. Ah, então tá, desculpa, é que agora eu olhei vocês em ordem alfabética e me pareceu que eu não tinha falado. Tá, tudo ok, então. Samuel também? Oi, Samuel, tudo bem? Tu ficou em algum grupo? Dia, prof. Bom dia. Não tava Eu te coloquei em algum grupo agora? Então, a princípio, eu estava fazendo com a Sabrina, prof. Ah, tá ótimo, então. Eu não sei se ela participando da aula agora, mas a princípio a gente tinha alinhado com ela de a gente fazer junto. A gente tinha alinhado com ela de a gente fazer junto. Não, eu digo na atividade que eu dei para vocês fazerem agora, de encontrar uma empresa conhecida e achar missão, visão e valores, que é só uma atividadezinha agora na aula. Tá, beleza. Então, no caso, então, vamos fazer isso assim, sério, prof. Nossa, falhou a tua voz, não ouvi. Vou fazer sozinho, mas então, prof. Tá, tu entendeu o que é para fazer?
encontrar a missão, visão e valores da empresa. Isso, de uma empresa famosa. Tá? Mas famosa em qual nível? No Brasil, assim, ou no mundo? Não entendi. É para achar uma empresa famosa, tipo a nível mundial. Ou Tu escolhe. Aí nós vamos agora, daqui uns minutinhos, voltar para a aula, e aí os grupos, eu fiz grupinhos de 3, mais ou menos, vão ler a missão, visão e valores, e a gente vai tentar adivinhar qual é a empresa. Então, alguma Ok. empresa que mais ou menos assim todo mundo conheça. Me avisem quando vocês forem terminando aí, para eu ter uma noção do tempo que vocês... Nós já terminamos. Já? Mais algum grupo já terminou? Nós também. Tá, então vamos começando, então. Mantra, quem é o teu grupo? Eu, Eloy, Brenda e Gabriel. Tá, quem é que vai falar? Vai ser você? Pode ser eu, é só ler? Eu queria pedir para vocês, se for possível, né, de vocês ligarem a câmera, pelo menos quando estão falando, que fica mais... Parece que a gente está se vendo de verdade. Se tu puder, Mantra. Tá, peraí. Um pouquinho. Consegue me ver? Sim. Tá, aqui eu tô no trabalho. Posso ler, então? Pode. Tá. Vou ler a missão, então, tá? Desenvolver, produzir economicamente e vender os veículos mais atrativos e de melhor qualidade do mundo. Valores: alta performance, renovação, respeito, responsabilidade, sustentabilidade e proximidade com o cliente. Visão: ser líder em qualidade, inovação, vendas e lucratividade na indústria automotiva da América do Sul, com um time de alta performance focado no desenvolvimento sustentável. Volkswagen. Essa Óbvio, foi né? difícil, né, João? Não, é porque quando fala em automotivo é óbvio, né? Mas sabe que nem todas as empresas colocam o ramo, até porque são mais amplas, né? Sim, porque são mais amplas. Eu tive uma surpresa uma vez que eu fui fazer uma visita num hospital, numa pessoa amiga, faz tempo isso já. E aí a cama do hospital era Mercedes-Benz. Então, a Mercedes tem um ramo, pelo menos tinha, Sim, não eles sei se... atuavam em vários segmentos. que era de fazer camas de hospital. Imagina, então, e são coisas totalmente diferentes, ou não, né? Não sei, mas para mim são, né? São coisas assim que não teriam nenhuma conexão, mas claro que o ambiente industrial que eles têm também proporciona isso, né? Mas são produtos totalmente diferentes.
Então, muitas vezes não se coloca o ramo, até porque as empresas acabam sendo mais amplas. Mas tá ótimo, Mantra, o pessoal adivinhou facilmente essa. Mas interessante a gente pensar em algumas palavras, né, que a gente ouve quando a gente vê, né, o setor automotivo, mas eles falaram em questão do meio ambiente ali, né, nos valores, né? Eles têm isso bem forte, sabe, prof, da sustentabilidade, assim. Claro que isso tem se tornado mais, tem tido mais ênfase hoje em dia, né, há de uns anos para cá. Mas eles têm isso bem forte, até para a gente que trabalha na rede, eles focam bastante nisso, eles exigem um plano de gestão ambiental da empresa, sabe? Eles são bem focados nisso. Isso mesmo. A gente percebe, assim, que cada vez mais essa questão do ambiente está aparecendo também na questão da missão, visão e valores das empresas. Então, vocês vão perceber que isso vai aparecer em outras aí que o pessoal vai falar também. Mas tá ótimo, Mantra. Vamos ver o Prof, próximo. eu vou desligar a câmera só porque eu estou no trabalho, mas estou aqui, tá? Tá ótimo. Obrigada, Mantra. O outro grupo que tinha dito que já estava pronto era o teu, né, João? Isso. Tu pode ligar tua câmera para ler ou vai ser outra pessoa Sim. que vai ler? Deixa eu pegar o bagulho aqui. Eu vou iniciar, hein? Tá. Banho, homem, que susto. Bom dia. Missão: satisfazer plenamente a necessidade dos clientes por meio do fornecimento de produtos com padrões de qualidade internacional e a preços competitivos, mantendo o conceito da empresa de classe mundial. Quer ler, Diego, ou quer que eu leia tudo? Nós combinamos de cada um ler uma parte, prof. Tá. Pode ler tudo, João. Pode ler aí, Luiz. Lion, desculpa. Lion tá com o microfone desligado, Lion. Ok, ativou? Sim. Tá, vamos lá. A visão é buscar por intermédio da inovação e melhoria o aperfeiçoamento do processo produtivo, o crescimento contínuo, minimizando custos, atendendo sempre a padrões de qualidade mundial e oferecendo preços competitivos, a fim de satisfazer as expectativas de seus clientes, colaboradores e acionistas. Eu não sei ainda, viu? Como esse está amplo até demais que a gente não consegue nem imaginar o que é. Esse eu nem sei o que é. É uma empresa que vende produtos, né? Só isso que eu entendi. Não vou dar spoiler. Não sei se o colega quer ler valores, eu posso... Vamos lá, valores. Diego, tá desligado teu microfone. Tá, vou ler os valores, então, aqui para o pessoal, quem sabe, se situar ali, né? Idoneidade, lucratividade, preocupação com a qualidade de vida, qualidade diferenciada, responsabilidade, respeito à cidadania e comprometimento com o meio ambiente. Não faço Não ideia. sei nada. Alguém quer dar um chute? Fala o ramo da empresa. A senhora falou a empresa antes ali. Citou um exemplo. A Mercedes? Não, no início da aula. A Taurus? Isso. Eles não colocaram nada referente ao ramo de atividade deles, né? Não, mas Nada. é isso. Pessoal, João e Diego são alunos aqui de Palmeira, né? Isso. O Lion não. Não. Eu sou Da de onde Itamobi. tu te apresenta, Lion, para nós? Vamos lá. Eu sou matriculado em Santa Maria, né, no campus de Camobi, mas eu sou natural de Santa Cruz do Sul. Então, desde o início da pandemia, eu retornei na cidade natal, atuo na área de gestão de consultórios odontológicos e estou terminando o curso. Então, esse vai ser meu último semestre. Vai ser um prazer poder experimentar um pouco de Palmeiras das Missões também. Ah, que bom então, Lion. Seja bem-vindo. Mas então Obrigado. tu é da casa, pelo menos, é da UFSM, que a gente tem alunos bem de fora, né? Tem
pessoal de mas Viçosa nessa turma, então a gente está com esse intercâmbio bem interessante. Tá ótimo, então. Bom, essa foi bem difícil, mas eu anotei aqui, quando a Mantra falou, eu acabei esquecendo que eu sempre fazia isso para a gente comentar algumas palavras interessantes, né? A questão da qualidade aparece bem forte, né? Várias vezes na leitura de vocês aí de missão, que são valores, apareceu a palavra qualidade, né? Isso chama muita atenção. A questão de inovação também, acho que tem bastante a ver com eles, né? Meio ambiente, e eles falaram mais uma vez também essa questão de abrangência mundial, né? Então, vejam que a gente é uma empresa local, né, aqui próxima, mas ao mesmo tempo tem essa visão mundial. Então, até eu não sei se foi na aula de vocês ou foi na outra disciplina que eu comentei esses dias que a questão da globalização, a gente já tem que ter até outra palavra, né? Porque eu acho que a gente já superou isso, não é mais globalização, já é outra coisa, né? Principalmente em relação ao comércio. Então, quem sabe a gente cria essa palavra aí, fica famoso, né? Porque as empresas já têm que pensar, né, os seus produtos de uma forma mais ampla mesmo, né? Mundial, daqui a pouco a gente já vai pensar em produtos até interplanetários, quem sabe? Porque né, os limites eles estão ficando cada vez mais longes, né? Mais ampliados. A Sara falou antes a questão da Taurus. Com a nova presidência, as ações dela subiram porque ela começou a vender bastante, né? Conforme o novo aprovamento lá, que foi aprovado do porte de armas, começaram a vender bastante, né? O que eles tinham decaído, agora aumentou novamente. Porque eles sempre continuaram fazendo armas, porque realmente, né, a questão da segurança e tudo tem acesso e compra deles, e eles exportam também, mas eles tiveram uma queda muito grande, né, naquele momento lá, que eu não sei muito bem, eu não me lembro que época foi aquele Estatuto do Desarmamento, mas agora essa mudança realmente afetou eles de forma positiva, né, a empresa de forma positiva. E aí, quando acontece uma coisa assim, até as ações, né, não só o lucro da empresa diretamente, né, mas eles, o que eu acho interessante deles é essa virada que eles deram naquele momento, né, de produzir somente armas para começar a produzir outro tipo de produto, obviamente que é ligado, mas não tanto, né, eu não vejo tanta ligação assim em produzir capacete, por exemplo, com produzir armas, né? Mas é que realmente a visão das pessoas que estavam na gestão foi uma visão ampla e acertada, né? Naquele momento. Isso eu acho um exemplo bem interessante. Mais algum comentário, vocês desse grupo? Tá ótimo. Quem gostaria de falar agora? Pode ser o grupo da Valéria? Oi, eu que vou falar. Oi, Meg. Tudo bem? Tudo? Então, eu vou falar os três, na verdade. Então, a missão é fazer as pessoas felizes. A visão é criar um mundo onde todos possam se sentir crianças. E os valores são criatividade, sonhos e imaginação. Olha, para fazer as pessoas felizes deve ser alguma coisa de comer. É a Disney? É o parque da Disney, na verdade, para ser mais específico. O que tu disse? O parque da Disney. É a Disney. Eu sabia Mas que eu era. falei a Disney! Eu sabia que era. Mesmo. Mas falei brincando de comer, porque a gente fica feliz quando come, né? Mas a Disney eu já tinha visto, porque um dos livros de planejamento estratégico que eu acabo utilizando para elaboração das aulas trazia como exemplo a Disney. E eu achei fantástico, porque imagina só uma empresa ter a missão de fazer as pessoas felizes. Eu achei interessante, eu estava até comentando com o pessoal, porque eu entrei no site do Walt Disney Company, e aí a missão é outra. Aí que eu fui entender que a missão do parque é uma, e aí tem a missão da companhia mesmo, que a Disney é dona de um monte de coisa, né? E aí tem a missão da Disney, mas não está muito diferente, está relacionado com essa questão da imaginação, da criatividade, da felicidade.
E faz muito sentido, né? Eu não posso imaginar alguém estando na Disney triste, né? Se tu tá lá, tu tá feliz, né? Então faz muito sentido. Meg, tu também não é a nossa aluna aqui de Palmeira das Missões, te apresenta para nós. Então, eu falo de Viçosa, aqui em Minas Gerais. Não sei se alguém conhece a Universidade Federal de Viçosa. Eu faço cooperativismo. Me falaram que aí em Santa Maria tem uma disciplina só, né? Que é de cooperativismo. O meu é um curso mesmo. E é um curso de gestão, no caso, mas é voltado para cooperativas. Eu não sei que período que eu tô, porque eu fazia física e aí eu mudei para cooperativismo no meio do ano. Eu mudei em 2019/2. Aí minha grade tá uma bagunça, até por conta da pandemia e tudo. Tu fazia física? Eu fazia física. Nossa, que mudança radical. Cara, eu chutei o balde porque não deu. Deu muito difícil. Física eu acho que deve ser um dos cursos mais difíceis que existe, com certeza. Pelo menos para mim seria. Eu gosto muito, mas assim, o departamento é muito tóxico. Aí não deu, não. Muito tóxico. Interessante, interessante. Seja bem-vinda, Meg, que tu aproveite conosco esse momento aí. Interessante, né? A gente vê umas experiências diferentes também. Mas falando na questão da missão, visão e valores da Disney, a primeira coisa que chama atenção é que é muito direto, né? São frases curtinhas, eles são, né? Não tem lá um montão de texto. E ao mesmo tempo é tão real, né? E diz tudo, né? É muito curto e objetivo mesmo. Então, o que eu queria, assim, que vocês imaginassem, né, nesse exercício, é que realmente a missão, visão e valores, ele traz a personalidade dessa pessoa que é a empresa. Então, se a gente fosse dar um corpo realmente, né, humano para a empresa, se a gente fosse falar da Disney, seria uma pessoa muito feliz mesmo, né? Então, isso faz sentido, né? Traz essa personalidade, essas características para a empresa. E vejam que, principalmente nessas empresas grandes, assim, quando a gente vê, né, quando a gente lê missão, visão e valores, a gente associa realmente, é um trabalho bem feito quando eles escrevem isso, né? E na Disney, então, eu acho que é um exemplo ótimo, né? E eles são tão diretos e curtos e dizem tanta coisa em tão poucas palavras, o que é uma coisa muito difícil, né? A gente geralmente tenta explicar tanto, né? Para conseguir ter. As outras empresas eram muito maior, né? Todas as informações, e talvez não diziam tanta coisa quanto diz essa com poucas palavras, mas isso é uma habilidade que não é para muitas pessoas também, né? Conseguir resumir tão bem, assim, as características, mas tá ótimo, eu acho que ficou bem interessante essa da Disney. O Samuel também ficou sozinho, né? Chegou depois, mas pode apresentar, Samuel? Pode ser? Sim, posso apresentar. Tá me ouvindo melhor agora? Agora sim. Deu um problema na minha câmera, eu estou usando uma auxiliar aqui, então por isso que ela falha às vezes. Uhum. Tá, a missão então da minha empresa diz assim: somos uma organização que acredita que o relacionamento baseado em integridade, simplicidade, confiança e respeito são o que existe de mais importante. Nosso objetivo maior é proporcionar uma vida melhor aos nossos colaboradores, clientes e comunidade onde atuamos. Acreditamos que ao viver isso com excelência, geramos os valores e resultados que nos proporcionaram crescimento constante e sustentável. Valores: integridade, respeito, simplicidade, confiança, comprometimento, trabalho em equipe, transparência, foco nas pessoas, aprendizado contínuo, austeridade. Esses são os valores. A visão: ser uma organização com a maior, mais qualificada e consistente rede de relacionamento das classes mais populosas do sul do Brasil, atuando com excelência no varejo de material de construção, serviços financeiros, administração de cartão de crédito
e que completa o seu mix de soluções com eletroimóveis. Essas aí são a missão, a visão e os valores. Na visão que apareceu o ramo de atuação da empresa ali, que também é amplo, mas deu para a gente dar chegar mais perto, pelo menos, né? Alguém tem alguma ideia? Eu vou dar um chute, quero. Exatamente. Acertei. Anotei algumas palavras aqui e acho interessante, a questão integridade. Olha só, uma empresa colocar esse tipo de palavra, né, dentro da sua missão, visão e valores, é porque realmente a questão ética é muito forte para eles, né? Integridade, respeito, eles colocaram também. Achei interessante, vida melhor. Eles trazem que querem dar uma vida melhor, né, e pontuam, né, que para as pessoas que trabalham com eles, para os clientes e tudo, então, achei bem interessante. E foco nas pessoas também, eles colocaram. Então, trazem um aspecto em relação às pessoas e a questão ética bem forte dentro da missão, visão e valores da Quero Quero. Isso eu achei que chamou atenção. Mais algum comentário, Samuel? Além disso que tu tá falando, prof, de relação de foco nas pessoas e tudo mais, uma coisa que me chama bastante atenção é o relacionamento com as classes mais populosas do sul do Brasil, né? Se tu olhar, Quero Quero é uma empresa muito nichada, né? Ela escolheu um nicho de mercado muito específico. Ela entrou dentro de cidades de 5 mil habitantes, 8 mil habitantes. Então, a concorrência dela não é com grandes marcas, como grandes varejistas, como a Amazon, enfim. Ela escolheu cidades pequenas, onde provavelmente a Amazon não vai chegar com tanta intensidade como ela, entende? Porque hoje ela é mais de 400 lojas em cidade pequena, onde ela tem um braço tanto hoje tecnológico, com e-commerce, com conta digital, com cartão de crédito, e um outro braço que sustenta ela dentro dessas cidades, que é as lojas físicas, né? Então, hoje ela é considerada a maior loja, a maior empresa em volume de lojas no Brasil de casa e construção, e a segunda no ramo, né? Então, ela é uma empresa considerada bem grande em relação à nacional, né, Brasil, sendo que ela já está em 3 estados. E ela tem uma cultura bem interessante, esse foco nas pessoas acontece real, tanto que a expansão das lojas dela acontece de maneira totalmente orgânica, né? Então, ela abre uma loja numa cidade, e aí, passado certo tempo, ela abre uma loja na cidade do lado. Porque as pessoas elas acabam se conversando e entendendo que a loja trouxe algum benefício para determinada cidade, né? E a loja ela vem mudando ao longo do tempo, teve várias transformações, né? Inclusive um fundo saiu e ela teve que adaptar seus princípios, seus valores, né? Para se tornar uma empresa de capital aberto. Ano passado foi o IPO dela. Então esses valores têm sido colocado em prática até para a empresa poder se manter no mercado. Muito interessante. É uma loja que iniciou aqui na região até, né? Se eu não me engano, o início, o dono primeiro dela era aqui acho que era de Santo Cristo até, não tenho bem certeza, mas acho que é Santo Cristo. Santo Cristo, 1967, na verdade. Claro, esse dono não, que foi quem iniciou, ele não é mais o dono da empresa, né? Ele vendeu e agora virou de capital aberto. Mas a ideia inicial foi aqui perto, né? E é uma loja tão grande. Eu não sabia que ela era a segunda do Brasil, como tu falou, né? Não imaginava. É uma história fantástica, né? Que começou pequena aqui próximo da gente. Bem interessante mesmo. Interessante também que no processo de trainee deles, eles chamam de onboard, né? Que é conexão que a gente faz quando entra no processo de trainee, eles passam esses valores, sabe? E eles falam que se a empresa não está praticando esses valores, a gente tem que cobrar isso e levar isso à diretoria, às pessoas, cobrar das pessoas, sabe? A aprendizagem contínua e questão de respeito, foco nas pessoas, porque eles têm um dos pilares dele, se você assistir qualquer demonstração de resultados da empresa, você vai ver que um dos pilares deles é o high performance, né? É cultura de alto desempenho. Então, eles acreditam que esse high performance, essa cultura de alto desempenho é o que leva ao sucesso da empresa.
E isso só é possível no momento que a empresa para de visar somente o lucro, mas visar também o crescimento pessoal de cada colaborador da organização. Então, meio que se torna um ciclo, né? Tipo, o colaborador, ele trabalha para crescer não somente a comunidade, como a empresa, mas também ele. Então, esse foco nas pessoas é o que leva a ter uma rede, né? Porque acaba, todo mundo cresce, né? Tanto as pessoas que têm uma dificuldade de conseguir crédito hoje no mercado, porque pessoas de classe C, D e E dificilmente conseguem grandes valores para construir uma casa, por exemplo. E a Quero tá nesse nicho, né? Então, até dizem que a Quero ela não tem valores tão competitivos de crédito, porque o risco que ela assume emprestando dinheiro para pessoas de classe mais baixa é muito mais elevado. Então, a chance de inadimplência é muito maior. Por isso, dos riscos. Quanto maior o risco, maior o retorno, e isso é a lógica de mercado, né? Mas o que eu quero me referir é que a Quero escolheu abranger esse público para fornecer crédito, material de construção, enfim, para que eles também tenham oportunidade de crescimento, né? E tem várias histórias de pessoas agradecendo a empresa por conseguir construir a casa que tanto sonhou e não tinha oportunidade, não tinha como fazer isso, e a empresa acabou proporcionando, em certo momento, a oportunidade de ela construir a casa. Muito legal mesmo. Bah, que bacana, que exemplo legal mesmo. Obrigado, Samuel. Quem ainda não apresentou? Gabriel. Bom dia, deixa eu abrir aqui a câmera. Cheguei um pouquinho atrasado, porque meu computador ficou atualizando. Tá dando para ver? Estamos ouvindo. Certo, peraí que ele travou aqui. Tô ouvindo, mas tá tudo travado. Abriu agora a tua câmera, Gabriel. Isso, agora abriu. Só me apresentar, sou o Gabriel, sou daqui da Universidade Federal de Goiás, então falo aqui de Goiânia, capital. Estou pegando também na Santa Maria e também em outras, na UFO e na UNB, também algumas matérias. É um prazer enorme estar aqui com vocês e compartilhar. Também trabalho numa empresa aí do Sul, a gente mexe com o mercado de energia e é um enorme prazer. Eu escolhi aqui, tinha visto que a senhora tinha já comentado, estava comentando, se eu não me engano, esqueci com quem que era. E aí eu rapidinho abri aqui, mas na hora que eu escolhi essa empresa, meio que vai ser fácil detectar qual que é. Mas eu vou ver aqui. A missão dela: proporcionar ao maior número de pessoas uma experiência memorável e excelência em produtos e serviços, sendo referência em gestão do negócio de chocolate. Dá para já saber ou... Cacau Show? Matador. Essa daí mesmo. Na hora veio na cabeça, né? E aí fui pesquisar, falei assim, não vai ser essa daqui mesmo. Mas só para terminar, para a gente ver tudinho, a questão da visão dela. Ser a maior e melhor rede de chocolates finos do mundo, oferecendo aos seus clientes e parceiros uma relação duradoura, com foco no crescimento, rentabilidade e responsabilidade socioambiental. Os valores: ética, respeito e honestidade, compromisso com o crescimento e resultados, incentivo e reconhecimento ao desenvolvimento individual, prática de inovação, cuidados consigo mesmo, com o outro e com detalhes. Então, a gente vê que ano passado eu estava vendo um pouco sobre a criação da Cacau Show, e quando a gente analisa tudo, nós vemos que ela também, né, como a maioria das empresas, começou pequeno, mas começar pequeno, mas sempre ter a visão grande, né? E quando a gente analisa a história, foi realmente isso que aconteceu. Então, hoje é uma das maiores empresas aí no ramo de chocolate. Também, a partir disso, a gente vê que o foco dela é no mundo, não somente no Brasil, mas expande cada vez mais. Então, é uma empresa que eu acredito que no Sul também tem bastante, aqui tem bastante também em Goiânia, principalmente nas áreas mais nobres, assim vamos dizer, mas uma empresa que está expandindo bastante. Aqui em Palmeira tem uma loja da Cacau Show, e realmente eles estão expandindo bastante, né, e tem essa visão também de mundo, né, aparece dentro
né? Não é só local, nacional, mas já pensando numa abrangência maior, né? Acho que isso é uma coisa bem interessante. E assim, eu gosto de fazer esse exercício com vocês, até para a gente pensar assim, ó. Vocês vão montar, né? A atividade da disciplina é montar o planejamento estratégico de uma empresa. Pode ser uma empresa pequena que está localizada aqui em Palmeira, ou aonde vocês estiverem, né? Mas não necessariamente ela tem que ter uma abrangência e uma visão só local, né? A gente pode imaginar uma abrangência muito maior. E a outra questão também, que eu acho que a gente tem que levar em consideração, todas as mudanças que ocorreram em função da pandemia, né? Que agora, me lembrei disso porque a Cacau Show, por exemplo, na Páscoa, eles ofereceram muito fortemente esse ano e no ano passado também, compras pelo site, garantindo entrega até a Páscoa, se comprasse até tal data, né? Então, a entrega em casa, né? Principalmente em função da pandemia. Então, no planejamento estratégico que vocês vão elaborar das empresas, seja o ramo que for, eu acho que a gente tem que levar em consideração pelo menos esses dois aspectos, né? Que eu acho que são fatores chaves de sucesso. Uma abrangência maior, né? Não dá para a gente focar apenas naquele local. As empresas, elas cada vez mais estão focando de uma forma bem mais ampla, e essa questão toda de mudanças, né, que a pandemia acabou trazendo, né, da forma de falar com as pessoas. E se a gente for acompanhar um pouco propaganda na televisão, né, as revendas de carro estão dizendo que tu pode comprar carro falando pelo WhatsApp com o vendedor, por exemplo. Comprar um carro pelo WhatsApp, parece que é uma coisa que não fecha, né? Parece, nossa senhora, não vou ir na concessionária comprar o carro. Não, eu posso comprar um carro pelo WhatsApp. Por que não? Então, coisas que não só bem simples, né? Como eu posso pedir, tantos aplicativos tem, né? Para pedir alimentos, por exemplo, né? Que eu posso pedir tudo pela internet, mas até bens bem maiores e, inclusive, fazer financiamento e tudo mais é possível sem a gente ir até lá. Então, essas coisas, né? A tendência é que, mesmo passando a pandemia, que isso continue, que inclusive aumente. Então, a gente, independente do ramo de atuação, tem que pensar nessas coisas também. Mais algum comentário? Anotei aqui uma coisa interessante da Cacau Show, é que eles falam na palavra experiência memorável. Então, não é apenas um chocolate. Aquele chocolate, com ele, tem uma experiência junto, né? Então, a Cacau Show é uma empresa que eles não vendem só chocolate, eles têm toda uma, né? Quando é Páscoa, por exemplo, né? Os chocolates deles vêm com alguns brinquedos e coisas para as crianças que, né? São diferenciados e tudo. Então, é mais do que só o chocolate, né? E principalmente nas datas especiais, Dia das Mães, Dia dos Namorados, eles sempre têm coisas assim mais para presentear mesmo, né? Sim, ontem eu faço parte aqui da empresa Júnior, daqui da UFG, e a gente trabalha com consultoria. E ontem eu estava falando isso, pessoal, que eu estou liderando um projeto dentro da empresa, um cliente, ela trabalha no ramo alimentício e ela é microempreendedor. E ontem a gente bateu muito nessa tecla, que hoje em dia, antigamente, assim, se a gente fosse ver, as empresas batiam muito questão de valores, valor que eu falo, preço mesmo, mas hoje, as empresas que se destacam no mercado são empresas que batem na questão valor, ela não somente preço, mas o que ela entrega para o cliente, qual que é a experiência que o cliente tem ali, porque ele quer se sentir único. Então, muitas vezes, um dos maiores exemplos é a Apple, né? A Apple, a pessoa se sente única, porque muitas vezes, para ter um iPhone de última geração, desembolsa bastante, questão de dinheiro, mas a pessoa se sente uma experiência única. Por quê? Porque são poucas as pessoas que podem ter isso. Então, hoje as empresas que se destacam, como a Cacau Show, é isso, trazendo uma experiência única para a pessoa se sentir única. Ótimo. E as empresas também, com essa questão de distância, né? Agora me lembrei de alguns outros exemplos, né? De alguma forma também, mesmo estando distante, ficar mais próxima do cliente, né? Então,
No momento que tu causa uma experiência para essa pessoa, mesmo à distância, mesmo que tu não tenha ido lá na loja física dessa empresa, se tu teve uma experiência, tu acaba trazendo uma proximidade com esta empresa, né? E essa questão de personalização também, né? As empresas acabam estão investindo muito nisso, né? Tem uma fábrica de calçados infantis que se chama Ortofino. Me chamou muito a atenção porque o meu gurizinho era um problema, né? Ele não ficava nada no pé dele, tudo caía do pé quando começou a caminhar. E aí o sapato dessa marca, que depois de comprar e tentar tantos, esse era um sapato que ficava, ele ficava com aquele sapato no pé. Aí eu fui, começou a pandemia e coisa, tinha que comprar sapato, eu digo, vamos olhar no site deles para comprar, né? E aí, então, nós compramos 2 pares de sapato para ele, isso lá no início da pandemia. Quando chegou o sapato em casa, eles tinham uma embalagem toda legal, assim, um papelzinho, assim, escrito à mão, alguém escreveu à mão lá, obrigado pela compra, que seja, né? E achei muito interessante. E ainda veio um brinde que era um potinho para plantar semente de tomate e cereja. Então, eles fizeram toda uma experiência no momento da compra daquele sapato, né? E aí, depois, acabei acompanhando, né, pelas redes sociais a marca, e eu compro até hoje o sapato para ele dessa marca, porque é muito bom. E eles criaram, tu pode comprar o sapato para criança, eles colocam o nome da criança no sapato. Gente, eu achei aquilo um negócio, nunca eu tinha pensado num troço desse na minha vida. Tu escolhe o modelo de sapato que tu quer, o número, e aí eles fazem, né, porque os calçados são de couro, então eles fazem ali no couro, né, o nomezinho da criança, principalmente aqueles que tem uma fivelinha com velcro, assim, ali em cima tá colocadinho o nome da criança. Então, vejam a experiência que eles acabam criando, né, e principalmente as mães, principalmente de primeira viagem, né, que são muito bobas, não é o meu caso, sou de segunda, mas sou boba igual, mas a gente acaba investindo também nesse tipo de coisa, que obviamente tem um valor financeiro agregado, mas tem um valor muito maior do que o valor financeiro, né? Então, se paga realmente por esse tipo de coisa. E as empresas, então, estão começando a enxergar isso, né? Que embora tenha que ter uma abrangência mundial, tu tem que ter uma experiência única com aquela pessoa individualmente, com aquele cliente que compra o teu produto. Então, vejam o paradoxo que é isso também, né? Tu tem que ter uma abrangência mundial e tu tem que ter uma experiência única com aquela pessoa que compra o teu produto. Isso é uma coisa que é muito difícil, tem que ter muita sensibilidade também para conseguir fazer isso, né? Vamos continuando. Quem é que ainda não apresentou? O grupo do Eloy já apresentou? Falta mais alguém, gente, que eu já me perdi, eu não sei. A gente já apresentou. Todos? Foi o primeiro. Foi? Tá ótimo, então. Tá, então, todos apresentamos. Vou voltar aqui para... Não, Sophie. Falta tu, Juliana. Tá, então pode apresentar. Tá bom. Eu tô pelo telefone. A senhora quer que eu ligue a câmera igual? Se tu puder. Tá. Uhum. Então, os valores. A vida é um encadeamento de relações. Nada no universo existe por si só, tudo é interdependente. Acreditamos que a percepção da importância das relações é o fundamento de grande revolução humana na valorização da paz, da solidariedade e da vida em todas as suas manifestações. A busca permanente do aperfeiçoamento e do que é o que promove o desenvolvimento dos indivíduos, das organizações e da sociedade. O compromisso com a verdade é o caminho para a qualidade das relações. Quanto maior a diversidade das partes, maior a riqueza e a vitalidade do todo. A busca da beleza, legítimo anseio de todo ser humano, deve estar liberto de preconceitos e manipulações. A empresa, organismo vivo, é um dinâmico conjunto de relações. Seu valor é
longevidade estão ligados à sua capacidade de contribuir para a evolução da sociedade e seu desenvolvimento sustentável. A missão é: nossa razão de ser é criar e comercializar produtos e serviços que promovam o bem-estar e o estar bem. O bem-estar é a relação harmoniosa, agradável do indivíduo consigo mesmo, com o seu corpo. Estar bem é a relação empática, bem-sucedida, prazerosa do indivíduo com o outro, com a natureza da qual faz parte e com o todo. A visão. Por seu comportamento empresarial, pela qualidade das relações que estabelece e por seus produtos e serviços, será uma marca de expressão mundial, identificada com a comunidade das pessoas que se comprometem com a construção de um mundo melhor através da melhor relação consigo mesmas, com o outro, com a natureza da qual fazem parte e com o todo. Qual empresa será essa, gente? Eu não sei. Tá difícil, Alguma coisa. O que é? Eu acho que é uma, Tá difícil, né? Dá um spoiler aí do ramo da atividade. Eu acho que é Ela de trabalha produto de. cosméticos. Sim. Ela falou bastante ali, em cada um, ela falou bastante sobre natureza, então pensem um pouco nisso. Natura? Isso. Isso. Eu achei que era alguma coisa nesse sentido que fala em beleza, né? Então, eu imaginei que fosse assim. Mas veja quanta coisa ela leu, né? Achei muito interessante falar em questão de paz no meio disso tudo. Imaginem só, então, uma empresa ter a sensibilidade de colocar dentro da sua missão, visão e valores a palavra paz. Eu ainda não tinha lido, eu acho que a Natura andou mudando, alterando, atualizando o planejamento estratégico deles, porque geralmente quando eu faço essa dinâmica em aula, a Natura acaba aparecendo. Natura, Boticário, pelo menos um desses aparece. A Natura eu já tinha visto, mas não era isso, eu acho que eles andaram atualizando. E me chamou muita atenção em trazer a palavra paz, a palavra humanidade, humano, também para dentro dessa questão missão, visão e valores, né? É uma empresa bastante interessante, eles tinham muito a questão do meio ambiente sempre, agora não apareceu tanto, apareceu, claro, mas não tanto como era antes. E aparece muito essa questão da vida também, né? E aí, claro, né? Se a gente fala em vida, a gente tem uma coisa muito mais abrangente do que só o meio ambiente. O meio ambiente faz parte disso, mas vida aparece de uma forma mais abrangente. Achei muito, muito legal, muito interessante. E também traz a questão, de novo, de abrangência mundial, né? Não fica restrito só, embora seja uma empresa brasileira, só o Brasil. Mais algum comentário, vocês do grupo? Achei bem complexo. Eu também achei. Acho que eles tiveram um exercício muito profundo, né? Muito complexo para a construção disso. Então, vejam que determinar a missão, visão e valores de uma empresa é realmente é uma coisa assim profunda, no sentido de que tem que ter uma abstração e tem que ter uma imaginação grande também, né? Uma questão de otimismo e acreditar no futuro. Quando a gente lê de qualquer uma dessas empresas que vocês trouxeram, a gente vê esse tipo de perspectiva. E é óbvio que o planejamento estratégico tem que ser assim também, né? Vou fazer um planejamento estratégico, por quê? Porque eu acredito nas pessoas, porque eu acredito no futuro, né? E que eu quero que a minha empresa cresça e que para ela crescer as pessoas todas têm que crescer junto. Então, todos esses conceitos, eles estão dentro, essa ideia, esse tipo de pensamento, obviamente que ele vai estar dentro do planejamento estratégico, talvez não tão explícito, mas faz parte dessa construção. Eu vou abrir de novo aqui a apresentação para a gente continuar aqui.
Bom, depois então da missão e valores, a gente tem análise externa, que essa parte nada mais é do que aquela análise SWOT, ou que a análise fofa, né, que a gente já viu isso em outras disciplinas. Quando a gente traz aí essa análise interna, externa, pontos fortes, fracos, né, ameaças, oportunidades, é aquela matriz fofa, ou SWOT, que vocês já conhecem, né. Então, dentro da análise externa, a gente vai enxergar as ameaças e oportunidades do ambiente, e quais são as melhores formas de se usufruir de uma maneira positiva dessas oportunidades e também dessas ameaças, né? Então, a empresa tem que olhar para si no sentido de se conhecer e, ao mesmo tempo, olhar para fora para enxergar quais são essas oportunidades e ameaças do ambiente em que ela vive. O ambiente direto, então, são fatores que a empresa tem alguma condição de identificar e avaliar de forma mais adequada e qual é a influência que ela recebe ou que ela proporciona para esse ambiente. E o ambiente indireto, então, são coisas mais amplas, né, que a empresa identifica, mas que, na maioria das vezes, ela não tem condições de avaliar e de medir o grau de influência desses fatores. Então, nós temos ali a empresa, o ambiente direto, então, que é aquele que está mais próximo da empresa e que é mais fácil de identificar qual é a influência, tanto da empresa nesse ambiente como do ambiente na empresa. Com certeza, o ambiente influencia mais na empresa do que a empresa no ambiente, né? E o ambiente indireto, então, é esse que não se consegue medir tão facilmente, né, qual é a influência, se identificar tão facilmente qual é a influência desses fatores na empresa. Quais são as falhas mais frequentes em relação à identificação do ambiente, né? Não considerar fatores que exerçam influência sobre a empresa, então ter uma visão mais restrita, né? Não enxergar alguns fatores que são importantes. Não considerar o grau de influência da empresa sobre os fatores. E não atuar de forma adequada sobre esses fatores que são identificados. Análise interna, então, vão ser os pontos fortes e fracos da empresa. Os pontos fortes, então, são as vantagens que a empresa tem e que ela controla, porque são internos, né? E que favorecem ela em relação às oportunidades e ameaças do ambiente. Então, aí dentro dos pontos fortes, a gente pode ter estrutura, pessoas, tecnologia, né? Coisas internas. Os pontos fracos são desvantagens que a empresa tem, mas que ela de alguma forma controla, né? Mas que desfavorecem ela diante das oportunidades e ameaças do ambiente. E os pontos neutros são mais difíceis de identificar, mas seriam variáveis que a gente enxerga na empresa, mas que a gente ainda não consegue, naquele momento, avaliar se é uma coisa positiva ou se é uma coisa negativa, né? Então, geralmente são coisas mais novas que estão acontecendo na empresa e que ainda não se consegue entender bem se é uma coisa positiva ou negativa. A análise dos concorrentes é uma questão bastante interessante, porque quando a gente fala em concorrente, principalmente com isso tudo que a gente tem vivido, né, de globalização, não necessariamente os nossos concorrentes estão próximos da gente. Então, eu posso ter, por exemplo, né, uma loja aqui na nossa cidade, em Palmeira das Missões, que é uma loja que todo mundo conhece, que é a Miluxinha, né? Quem é que não foi lá na Miluxinha ainda fazer uma compra, tem que ir, porque é fantástico, né? Uma loja lindíssima também, tem todo né, a dona da loja, tem toda uma questão de gestão ali interessante, né? Mas a Miluxinha, né? Quem é o concorrente dela? Outras lojas de bazar e presentes que tem aqui em Palmeira são também, mas principalmente as lojas que fazem comércio pela internet, né? Ela vende livros lá na Miluxinha, né? Mas hoje em dia, geralmente se compra livros pela internet, pelo Amazon, né? Esses sites aí especializados. Então, embora ela possa ter praticamente o mesmo preço que a gente compra na internet, muitas vezes se compra pela internet, né?
né, que gosto muito de livros, muitas vezes vou lá comprar porque a gente, né, que tem uma paixão grande, gosta de ver o livro, né, de ver vários ali, né, mas a tendência é essa, né? Então, se ela for fazer uma análise dos concorrentes, quem são esses concorrentes? Não são só os locais, então tem que ter toda uma visão bem mais ampla nesse momento de análise, né? Pensando nos concorrentes, até o próprio texto traz isso, e quem não leu ainda esse livro, que está fazendo curso de administração, cooperativismo também, é uma leitura bem importante, que é A Arte da Guerra, de Sun Tzu, que é um livro bastante antigo, foi escrito lá, não sei quanto, até eu sabia disso, mas agora me esqueci, alguém sabe quando foi escrito isso? Acho que foi até antes de Cristo, né? Mas não sei mais, não me lembro. Alguém procura aí na internet aí e já diz para nós. Traz um pensamento interessante que a gente pode trazer isso em relação à identificação, né, e identificação e análise dos concorrentes. Se você conhece o inimigo e também a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória ganha, também terá uma descoberta. Mas se você não conhece nem o inimigo nem a si mesmo, perderá todas as batalhas. Então, a gente precisa, não necessariamente que um concorrente é um inimigo, né? A gente tem muita cooperação no setor, né? Seja ele a área que for, né? Mas a gente precisa conhecer quem são os nossos concorrentes, quais são as ações que ele está fazendo, né? E a gente evolui com isso também. Alguém descobriu aí quando foi escrito A Arte da Guerra? Bom, fica um tema de casa aí para vocês. Para pesquisar. Hã? Era para pesquisar? Não, é que eu... Ali no chat, prof. Colocou aqui, ó. Uhum. A Arte da Guerra. Escrito durante o século IV antes de Cristo. Então, vejam que é um livro que a gente acha até assim, quando tá na rodoviária, no aeroporto, tem para vender aqueles pequenininhos de bolso, assim, né? É uma visão diferente que foi muito ligada à questão da administração, então se fala bastante disso. Se alguém tiver a oportunidade de ler. Aí depois a fase 2, então, é a missão da empresa. Eu acabei trazendo tudo junto ali, né, naquele nosso exercício, missão, visão e valores, mas a missão da empresa, ela é essa parte bem filosófica, né, da empresa, de imaginar qual é a razão de ser dessa empresa. A quem essa empresa atende com seus produtos e serviços, né? Qual é essa experiência que a empresa quer levar aos seus clientes. E aí a gente vai ter também o estabelecimento dos propósitos atuais e potenciais da empresa e uma estruturação e debate de cenários. Então, no futuro, né? O que a gente tem de cenários? O que pode vir a acontecer no futuro da empresa? Tem também a postura estratégica, então, qual é o caminho, a ação que a empresa vai tomar para conseguir cumprir a missão da empresa. E isso vai estar relacionado também lá com a análise dos pontos fortes, fracos, né, oportunidades e ameaças. Depois tem as macros estratégias e macropolíticas. Isso tudo, né, essa questão de postura estratégica, macroestratégia e macropolíticas, e todos os detalhamentos de todas essas fases do planejamento estratégico, a gente vai passar a ver mais especificamente nos próximos capítulos e nas próximas aulas. Então, esse capítulo 2, ele traz todas essas etapas e um apanhado geral do que é o planejamento estratégico, e depois a gente vai afunilando mais, né, e vendo mais especificamente o que é cada um desses pontos. A fase 3, então, é os instrumentos prescritivos e qualitativos, é aquilo que a gente estava falando de medir, né, como que está dando certo o meu planejamento estratégico. Então, eu vou ter lá os objetivos, que são os nossos alvos, aquilo que a gente pretende alcançar, mas esses objetivos, eles precisam, de alguma forma, ser quantificáveis
e com prazos estabelecidos, e nesse momento, então, a gente começa a ter assim, ó, quem faz o quê, qual é o prazo, quanto, então a gente vai quantificar isso para conseguir ver se o planejamento estratégico está dando certo ou não. As estratégias e as políticas da empresa, né, as estratégias, então, são os caminhos, as ações, né, como que a empresa vai fazer isso para alcançar seus objetivos, e as políticas são os parâmetros de orientação para tomada de decisão. Então, as políticas, muitas vezes, elas não pode ser confundido com política, né, partidária, com governo, não é isso. É os parâmetros dentro da empresa, né, ela vai ter lá a política de baixo preço, política de qualidade, política de atendimento prioritário ao cliente, sei lá, esse tipo de coisa nesse sentido, assim, né? Os projetos e os planos de ação, então aí a gente vai para um momento, assim, bem pontual do plano estratégico, né? Como as coisas vão ser feitas, né? Então, geralmente, essa questão, assim, dos planos de ação e tá mais lá no nível mais intermediário e da pirâmide ali, né, mais baixo intermediário da pirâmide ali, né, do tático e do operacional, que aí é realmente como as coisas vão ser feitas para se conseguir alcançar os objetivos. Esses instrumentos quantitativos, geralmente, a gente consegue fazer a avaliação do planejamento através de projeções econômicas, de quais são os recursos necessários e as expectativas de retorno, planejamento orçamentário, fluxo de caixa, balanço. Então, esses dados financeiros é que geralmente nos mostram, né, são os instrumentos quantitativos e que nos mostram se está dando certo o nosso planejamento ou não. E a última fase, então, é o controle e avaliação. Então, a partir daqueles indicadores lá, né, de lucratividade, por exemplo, vendas, né, a gente vai conseguir ver se está dando certo, e a partir daí a gente vai fazer uma análise dos desvios e as ações corretivas para que, então, o planejamento e a empresa andem, né, de forma positiva e alcançar os objetivos esperados. Lá no final do capítulo 2, então, a gente tem uma figura, não sei se aqui nessa apresentação vocês conseguem enxergar bem, mas a ideia é que vocês, nos grupos, então, né, que nós vamos formar para fazer o planejamento estratégico, vocês peguem esse desenho aí, né, que está lá no final do capítulo 2, e em cima dele vocês vão criando o planejamento estratégico da empresa de vocês, tá? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão ter um grupo de 3 a 4 pessoas, tá? Que vocês podem se organizar conforme as afinidades de vocês. Eu só peço que vocês cuidem, porque nós temos, então, 4 alunos, se eu não estou enganado, que são de fora, né? Então, que alguns até já conversaram com a gente, que não são daqui de Palmeira. Nós temos o Lion, a Meg, talvez mais alguém aqui que eu não estou identificando agora, acho que o Gabriel também, né? Então, que os grupos, né, os alunos daqui de Palmeira acolham esse pessoal que está fazendo parte da disciplina também. E aí vocês têm 3 alternativas, tá? Vocês podem criar uma empresa nova, fictícia, totalmente do zero, inventar uma empresa. Essa é a alternativa 1. A alternativa 2 é vocês, se já fizeram a disciplina de empreendedorismo, vocês podem pegar aquela empresa que vocês criaram lá no empreendedorismo e fazer o planejamento estratégico dessa empresa. Ou se vocês trabalham em uma empresa, ou tem uma empresa da família, tem acesso a uma empresa que já existe, pode fazer o planejamento dessa empresa, desde que a empresa não tenha ainda um planejamento estratégico pronto. Tá? Então, não adianta, por exemplo, a Mantra, que trabalha lá, né, na revenda de carros lá, apresentar o planejamento estratégico pronto já da empresa. Não, vocês é que tem que fazer o planejamento estratégico, tá? Dentro desse roteirinho aqui, que está no final do capítulo 2, tá? Vamos dizer, né, vocês ficaram em dúvida ali, o que entra em macroestratégias? Que é uma parte que está bem ali no meio.
nós vamos ir discutindo isso no decorrer das próximas aulas, e também cada capítulo do livro, desse livro do Rebouças de Oliveira, abrange e explica cada pedacinho desses. Então, né, se vocês forem se adiantando às aulas, vocês na leitura, vocês vão achar as explicações, e também vocês podem me chamar a qualquer momento, né, qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? Lá no final da disciplina, então, vocês vão ter que entregar um documento, vamos dizer assim, que é o planejamento estratégico da empresa que vocês decidiram. E vejam só, é um documento prático, ele não é um documento acadêmico, então não tem referências bibliográficas, aquele modelo de trabalho que a gente está acostumado muitas vezes a fazer de artigo, né? Não é isso, ele é um trabalho prático com o objetivo da empresa, tá bom? E aí nós temos a outra parte da avaliação, que é o resumo para a JAI, né? E aí o resumo, então, a gente vai fazer relacionado também a esse trabalho, tá? Mas esse a gente vai deixar mais para adiante para falar mais, tá? Alguma dúvida por enquanto, quanto ao trabalho? Esse é o trabalho da JAI, a gente vai ser os componentes do grupo, nós vamos publicar na JAI, daí isso? Isso, aí os mesmos componentes do grupo, nós vamos fazer um resumo para a JAI, e depois a gente vai mandar para a JAI também. Isso mesmo. Esse resumo da JAI, Ok. ele vai valer nota também? Ele é obrigatório? Todo mundo tem que participar da JAI? Sim, o resumo vai valer nota também, tá? Se depois for o momento de mandar para a JAI, né, que aí é um outro momento, o grupo não quiser mandar por algum motivo, ou alguém não quiser mandar junto com o grupo, não tem problema nenhum. Mas o resumo entra como nota da disciplina também. Professora, o que é esse resumo? Eu não conheço. Ah, desculpa, Meg, ainda bem que tu falou. A JAI é um evento que acontece aqui na UFSM todo ano, que é a Jornada de Iniciação Científica. Deve de ter algum evento parecido aí na tua universidade também. Tem. Hã? Tem, chama CIA. Isso, então é o mesmo modelo, né? Esse ano, não sei ainda, né? No ano passado foi todo no formato online, esse ano nós vamos ter que esperar para ver como vai acontecer, mas nesse evento, então, a gente submete resumos, que aí depois, né, os resumos são avaliados, aí são aprovados ou não. Em caso de aprovado, aí ele tem que ser apresentado no evento, né? Quando era o evento presencial, então se fazia banners, e aí ia lá, né, na UFSM, lá em Santa Maria, apresentar. Pode ser uma pessoa só do grupo que apresenta, não precisa ser todos, né? Mas todos que participam recebem um certificado de publicação. E isso é importante para o currículo de vocês, conta até como as horas complementares lá, que vocês precisam pontuar também, né, no decorrer do curso. Então, é uma atividade interessante também de participação e de conhecimento, né, nesse tipo de evento. Então, os grupos vão fazer esse resumo, a minha ideia é que sim, que a gente depois submeta isso para avaliação na JAI, a gente já vai fazer dentro do formato, né, que eles sempre exigem. Mas aí depois, a parte de submeter, né, aí já é outro momento, não vai ser dentro da disciplina, mas o resumo em si vai valer nota sim, tá? A gente vai falando mais sobre isso no decorrer das disciplinas, do andamento das aulas, tá? Então, se ficar mais alguma dúvida, a gente vai tirando. Mas quem não é da UFSM e já quiser ficar curioso, né, e já quiser olhar, se entrar no site da UFSM e colocar JAI, J-A-I, JAI, Jornada Acadêmica. Jornada Acadêmica Integrada. Jornada Acadêmica Integrada, isso mesmo. Eu queria dizer iniciação científica, e aí não dava as letras, né? E aí me perdi toda no raciocínio, esqueci o nome do negócio. Bom, quem não é da UFSM pode dar uma olhada ali já para ir vendo, né? O resumo da JAI já deve ter ali algum tipo de modelo, pelo menos do ano passado, é uma página só de resumo. Tá? E aí a gente vai fazer isso, vai falando mais sobre isso. Mais alguma dúvida? Bom, a gente vai conversando, né? Aí, vocês fizeram, então, algumas figuras, né, que eu pedi para vocês, um resumo dessas fases do planejamento estratégico, né? Então, 15 alunos tinham postado até a data de ontem,
as suas figuras, vamos dizer assim, os seus esquemas, e aí eu selecionei alguns aqui para a gente olhar, né? Eu não vou dar o nome de quem é, para que a gente possa avaliar esses esquemas, né, pelo esquema feito, não por quem fez, e aí, então, o que a gente avaliar como melhor, vai ganhar esse presente surpresa, que eu nem sei qual é ainda também, é surpresa até para mim, depois a gente vai saber. Tá, esse é o primeiro que foi avaliado, então, que tem aqui as fases. Esse é outro também, que foi selecionado, que tem tipo de um trevo aqui, achei bastante criativo também, achei bem legal. Temos esse daqui também, que foi feito em um círculo aqui, né, que tem as setas aqui com cada uma das fases, também achei bem, bem bonito. Esse outro aqui também gostei muito, ficou bem resumido, bem, bem fácil a identificação. Esse também aqui tá bem os pontos bem fácil de entender, achei muito bom também. E nós temos mais um ainda aqui, que é tipo um fluxograma também, com todas as fases. Tá, então, esses são as figuras, né, que eu selecionei, que eu pensei em botar no nosso grupo de WhatsApp, para que vocês consigam olhar melhor, e aí eu vou botar ali o número 1, 2, 3, acho que são 6 que foram selecionados, para que vocês votem, e aí o mais votado, então, na nossa próxima aula, a gente apresenta e eu vou dizer de quem é, e aí também já anuncio qual é o presente que essa pessoa vai ganhar. Pode ser? Eu boto lá no grupo do WhatsApp. Pessoal, mais alguma dúvida por enquanto? Então, ficamos combinados assim, ó, vocês, então, precisam se comunicar entre vocês para entrarem num grupo, tá? Vocês precisam, então, começar, né, essa definição, qual é a empresa que vocês querem apresentar nesse planejamento estratégico, tá? Alguma dúvida que vocês tiverem, vocês podem me chamar, e aí também na nossa próxima aula síncrona a gente volta a conversar sobre o trabalho, tirar alguma dúvida, alguma coisa assim, tá? Se não tem mais nenhuma dúvida, então por hoje é isso, a gente vai conversando, um bom dia para vocês, tá? Obrigado pela presença e pela conversa hoje, um grande abraço. Até, prof. Tchau. Tchau. Tchau, prof. Até mais. Tchau, até. Tchau, prof. Tchau.